Boa noite. Hoje a gente está aqui numa noite muito especial para falar de um tema que é muito importante para todo mundo e sempre tão atual, que é a literatura, que é a leitura para as crianças e com as crianças. É um tema também que aqui... Desculpa, gente, então vou começar de novo. É um tema que é muito importante para o pessoal aqui da Sante. Muito especial para falar de um tema que é muito importante para todo mundo, sempre tão atual, que é a literatura, que é a leitura para as crianças e com as crianças. É um tema também que aqui... É um tema que é muito importante. Bom, a gente está aqui com a Denise Guilherme, que também é uma pessoa muito especial, a gente está muito feliz com ela aqui hoje com a gente nessa noite. A Denise, ela é educadora, mestre em educação pela PUC de São Paulo, ela é formadora de professores, consultora na área de projetos de leitura para diferentes organizações, como a Fundação Itaú, Associação Nova Escola, Editora Moderna, o Grupo Somos, e ela é idealizadora do Clube de Leitura Ataba, que é um projeto de curadoria de leitura para crianças. A Denise hoje vai conversar com a gente sobre a importância da leitura em família, com as crianças, e tem muita coisa bacana aqui para conversar com a gente. Então, vou passar a bola para a Denise. Boa noite, Gina. Boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui hoje com vocês para conversar sobre um tema que é um tema que eu gosto tanto. Obrigada mesmo. Gina, posso já ir começando? Vou embora? Pode começar, pode ir. Então tá bom, vamos lá. Bom, a Gina fez uma apresentação sobre a Taba e eu quero começar dizendo para vocês que na Taba, né, a gente colocou o nome da conversa, o impacto da leitura na formação leitora das crianças, porque a gente acredita muito na potência do trabalho de leitura, com a leitura, para a formação humana das crianças, não só a formação acadêmica, né, mas também a formação artística, a formação sensível, a formação estética, e, em resumo, a formação humana das crianças. Então, hoje, o tema da nossa conversa é justamente esse. E eu quero começar com uma citação que eu gosto muito de ler, que está aqui na apresentação, que é de um escritor de literatura infantil, Maurice Sendak, que ele diz que quando meu pai lia para mim, me colocava em seu colo, me envolvia em seu peito e em seus braços. Eu acredito que as crianças que são abraçadas e que recebem carinho de um adulto durante a leitura de um livro, sempre associarão os livros com os corpos e os cheiros das pessoas que amam. E isso as fará leitora, porque esse perfume e essa conexão duram a vida toda. Eu gosto muito dessa frase dele, porque a gente acredita muito na potência da conexão entre as pessoas por meio das palavras. Nós somos feitos de palavras, né? Alguns antropólogos dizem que a nossa espécie, ela se diferencia das outras espécies de animais pela nossa capacidade de narrar. Nós somos a única espécie que conta, que narra, que é capaz de falar sobre si, que sabe de si e fala do outro, e fala do futuro, fala do passado, fala do agora, fala do que nunca existiu e nem vai existir, fala do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural. Nós somos uma espécie que conta, nós somos feitos de palavras. E a gente acredita, Mataba, que as palavras são o principal presente que a gente pode dar para as crianças. A gente se preocupa, né, com muitas coisas quando chega uma criança na nossa vida, é o enxoval, é a fralda, é o leite, se vai ou não vai amamentar, mas é importante também que a gente, como adulto, considere que o que nós vamos entregar para eles como palavras, o que nós vamos trazer como narrativas, porque cada um de nós aqui, as pessoas que estão assistindo, cada um de nós adultos, nós somos um livro a ser lido pelas crianças, a ser narrado para as crianças. Então, muitas vezes existe uma preocupação do adulto, eu não sei contar histórias, eu não sou um bom contador de histórias, eu preciso de uma técnica. Na relação familiar, o ato de narrar, ele tem muito mais relevância por causa da nossa presença e da nossa conexão nesse momento, do que pela performance. Então, os nossos filhos, eles não estão interessados em saber se a gente lê com prosódia, se a gente lê com entonação, se a gente faz vozes. Eles estão interessados em que a gente dedique um tempo nosso de pausa e presença para estar com eles, né? Então,
É esse o convite que a leitura, que a literatura, que a narração nos faz. Então, no primeiro momento dessa nossa conversa, a gente está com essa foto aí na tela, na apresentação, que essa foto é a da expectativa, né? Da família lendo junta, em torno de um livro. A gente sabe que na nossa realidade, isso nem sempre é possível. Porque as dinâmicas que nós temos, né, o dia a dia, a correria, levar o filho para a escola, buscar, cuidar das próprias atribuições, do seu trabalho, do seu tempo de lazer, nem sempre a família consegue criar uma rotina de ler diariamente. E o convite que eu faço não é para a gente ler diariamente, se não é possível, é para a gente ler quando a gente tiver vontade de ler, quando a gente estiver disponível para ler, quando a gente estiver presente neste momento da leitura, nesse momento em que a gente está disposto a se conectar com esse outro, a se conectar com o nosso filho. É à noite todo dia? O melhor horário que for para sua família, não precisa ser todos os dias, precisa ser quando a gente está disponível para esse encontro. Aí é que ele revela toda a sua potência, aí é que ele mostra para a gente tudo o que é possível nesse momento em que nós dedicamos um tempo para estar com as crianças. Por isso a gente está falando aqui de leitura com as crianças e não leitura para as crianças. Porque na leitura para as crianças, parece que eu estou lendo para eles, porque eles não são capazes de ler sozinhos. E quando a gente fala da leitura com as crianças, eu estou lendo junto com ele, porque também é bom para mim. E eu gosto muito de deixar claro que existe uma diferença entre o papel da escola na formação de leitores e o papel da família. Por que é importante a família escolher uma escola em que confia, nos profissionais que você confia? Se você colocou o seu filho numa escola em que você tem dúvidas em relação à qualidade, à competência das pessoas que estão lá, é melhor que você que ele não esteja lá. A escola, ela é uma extensão da relação familiar, mas ela é um lugar onde existem profissionais aptos, competentes para ensinar as crianças, é um lugar onde existe, ou deveria existir, né, para ensinar as crianças a ler. Então, a tarefa de ensinar a criança a ler é uma tarefa para profissionais. Então, é tarefa da escola ensinar, dar competência para as crianças, né, criar várias estratégias para que as crianças possam ir pouco a pouco adquirindo competências leitoras. A escola faz um trabalho intencional com a leitura, ou deveria fazer. A escola precisa se preocupar em oferecer um acervo adequado, em criar estratégias diversificadas, em potencializar essas experiências e as trocas entre as crianças, em favorecer essas trocas entre os leitores e construir um currículo literário. Isso é papel da escola. É tarefa da escola, é formar leitores, é dar competência para que as crianças sejam capazes de ler e de ler bem. E a família, né? Qual que é o papel da família? É um prazer da família ser exemplo. Então, às vezes a gente diz, eu quero muito que meu filho leia, mas nós, e eu vou dizer nós aqui, porque as famílias que estão me assistindo, que têm as crianças nascentes, são famílias que provavelmente têm filhos na faixa etária dos meus, próximos aqui dos meus filhos, né, e a gente sabe que a nossa geração é uma geração que não teve tanto contato com livros na escola como as crianças têm hoje. Então, se a gente quer fazer da experiência da leitura com as crianças algo que seja incorporado à prática delas, seja incorporado à rotina e aos momentos de convivência com a família, a gente precisa ser exemplo. Não adianta dizer para as crianças para elas não mexerem no celular se a gente está todo o tempo com o celular, né? Então, a gente se desafiar a manter-se ou a tornar-se um leitor. Mas eu não tenho muita dificuldade, ou eu não tenho esse gosto por ler. A Ana Maria Machado diz que quem não gosta de ler é como quem não gosta de namorar, porque você ainda não encontrou o namorado certo. Então, às vezes, você não encontrou o livro certo. E a experiência de ler junto com o seu filho pode ser um caminho para ressignificar a sua própria formação como leitor. Muitas vezes, você, como adulto, não teve uma boa experiência na sua formação leitora, não foi incentivado, não foi oferecido a você uma diversidade de literaturas que você pudesse descobrir do que você gosta. E no momento em que os filhos chegam, é uma oportunidade de ressignificar esse encontro. E conversar sobre as leituras. Na Taba, a gente acredita muito que quando um livro termina, necessariamente começam as conversas. Nem que seja a conversa da criança com o livro, com quem escreveu aquele livro, mas, sobretudo, a conversa entre os leitores. Por isso que as experiências de leitura da Taba prevêem uma conversa sobre os livros em vários momentos. A criança com a família, a criança com os colegas, a criança com o professor, a criança com leitores de outros lugares. Porque, à medida que a gente conversa sobre o livro,
a gente também está falando sobre si mesmo e sobre o outro, porque os livros são espelho e também são janela, eles são oportunidade da gente olhar para si e também ver o mundo, né, e se narrar. Então, pensando aqui um pouco na nossa conversa, como é que a gente fala de leitura em um livro tão acelerado, né, em um mundo tão acelerado, a gente falar de leitura de livro? Eu trouxe aqui alguns dados que eu acho legal compartilhar com vocês. Segundo os dados do Google, o tempo médio de permanência de um adulto numa janela de navegação é de 8 segundos. Ou seja, a gente abre uma tela, passa por uma janela de navegação, 8 segundos e vai para outra. Né? Os estudantes universitários, eles checam os seus celulares cerca de 190 vezes por dia, o que equivale a 27 vezes por hora, quase que uma vez a cada 2 minutos. Mas se a gente pensar na quantidade de tempo que a pessoa está acordada, é muito mais do que o tempo que ela fica, se a gente pensar aí, esse tempo é muito mais do que 2 vezes por minuto, né? E a gente lê cerca de 30 GB de dados diariamente, o que equivale ao tamanho médio de uma novela literária. Só que, diferente da leitura de um romance, de uma novela como Dom Casmurro, por exemplo, que é um livro que não é tão longo, quando você lê um Dom Casmurro, você vai lembrar da narrativa, você vai lembrar dos nomes dos personagens, vai entender mais ou menos ali as motivações. Se alguém perguntar para você contar a história, você lembra. Mas se alguém perguntar para você hoje o que você leu na rede, o que ficou desses 34 GB de dados que você absorveu, provavelmente você não lembra. Porque essa leitura aqui dentro da rede é uma leitura muito dispersa e muito acelerada. Acho que vários de vocês podem concordar comigo que quantas vezes a gente entra numa aba para resolver determinada coisa e antes de começar a resolver nós já esquecemos porque estávamos ali, já estamos em outro lugar. Então, como é que a gente fala de livro, como é que a gente fala de livro impresso, de livro de papel, de leitura em um mundo tão acelerado, né? Essa é uma provocação para a gente pensar, e se a gente for olhar aí um pouco para os nossos hábitos, nós vamos ver como isso impacta a gente aqui. Então, para começar, acho que é legal trazer aí alguns dados para a gente pensar. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter observado que o tempo de atenção da gente é muito menor hoje do que o tempo que a gente tinha antes de atenção. Mesmo para ler um livro até o fim, muitas vezes eu, por exemplo, tenho que deixar o telefone de lado, porque se ele estiver do lado, eu vou checar várias vezes o que tem na mensagem, o que apareceu ali, né? Muitas vezes a gente esquece do que lê. A gente tem lido os livros impressos, muitas vezes, de forma parecida como a gente lê nas telas, uma leitura mais fragmentada. E muitos de nós estamos tão habituados a ler tudo resumido, que a gente, quando pega um textão, né, aí, eu vou ler tudo isso, né, e raramente tem tempo de fazer as próprias análises daquilo que a gente lê. E quando a gente vai para o celular, muitas vezes é comum que a gente faça uma leitura das palavras-chave e vai passando o olho sem entender. Não é à toa, né? Se vocês devem ter notado isso, às vezes se tem uma comunicação de um evento dizendo a palestra com a Denise Guilherme às 19 horas, tá na imagem. Nas redes sociais, no Facebook da Escola Sante. Aí, às vezes, tem alguém que comenta embaixo, gente, que horas que vai ser? Vai ser transmitido no YouTube também? São várias perguntas, porque as pessoas vão lendo só as palavras que se destacam ali. Então, muitas das vezes, isso tem impactado também a nossa habilidade de expressar o pensamento, de organizar aquilo que a gente vai dizer. E, em alguns casos, talvez alguns de vocês concordem comigo, tem dado paciência para ler um livro ou um artigo mais extenso. Esses são alguns dos comportamentos comuns do leitor de hoje, né, do excesso de informação que a gente vem recebendo nas telas, né, nos sites, nas redes sociais, que dificultam essa leitura mais aprofundada, esse tempo de pausa, esse tempo de mergulhar mesmo numa narrativa. Bom, eu estou falando aqui, né, contando aqui para vocês um pouco dessas principais sintomas, eu diria sintomas, aqui os sinais dessa mudança no nosso comportamento leitor. Mas a gente não pode esquecer que nós somos feitos de palavras e que a leitura literária, ela possibilita alguns ajustes aí. Tem uma pesquisadora que fez um trabalho e vai trazer um dado que eu acho muito importante sobre se essa leitura, do jeito que ela é acelerada, ela traz impacto para a gente adulto. Imagina, então, como ela funciona com as crianças.
né? Talvez alguns de vocês tenham assistido o documentário Dilema das Redes, que está na Netflix. Se não assistiram, recomendo que assistam. Eu tenho a sensação de que daqui a alguns anos os nossos filhos provavelmente vão achar um absurdo a quantidade de dados e informações que nós entregamos para grandes corporações em troca da usabilidade de alguns recursos, a quantidade de informação nossa que circula na rede, e informação e dado talvez seja a moeda do futuro, né? Seja como a gente vai fazer as trocas aí. Então, ela diz que as redes sociais, elas são como máquinas de caça-níqueis, né, quantificadas na forma de curtidas, corações, quantas pessoas viram seu post. Isso gera um vício especial, porque trata-se do que a sua comunidade diz. Se ela aceita você, se ela valoriza. Quando essa aceitação, que é completamente provisória, porque eu curto hoje, descurto amanhã, quando isso entra na nossa vida, a gente fica viciado, porque nós somos uma espécie que quer fazer parte de um grupo. E as crianças ficam viciadas? Ficam, mais rápido do que qualquer um. E não é porque elas são mais frágeis, né, nesse sentido, mais fracas, é que elas não conseguem entender como isso pode ser tão ruim. E ela faz uma provocação que eu acho bem reflexiva. Muitos adultos não deixam os filhos beberem Coca-Cola e comerem balas porque sabem que o açúcar faz mal, mas dão telas para eles serem entretidos, porque dessa forma não precisam interagir com eles. Eu acho isso aqui uma reflexão muito importante para a gente trazer aqui. Quando eu falei no começo da nossa conversa que nós somos feitos de palavras, que o principal presente que a gente pode entregar para as crianças são as narrativas, nós precisamos voltar a nos conectar com os nossos filhos por meio das histórias. Isso é fundamental se nós quisermos resgatar, né, a profundidade das relações humanas. E a leitura literária é uma leitura que convoca essa profundidade. Então, vou dar um exemplo. Você está no restaurante, hoje é muito comum que se encontre adultos esperando a comida junto com as crianças e que as crianças estejam com algum objeto eletrônico esperando esse tempo enquanto o prato não chega. Por que não, nesse tempo, contar histórias? Por que não falar de si? Ah, mas eu não sei contar histórias, eu não lembro de nenhum livro aí na hora da mesa para contar. Não precisa contar a história de um livro, conta as suas histórias. Cada um de vocês, pai, mãe, vovó, vocês são um baú, vocês são a biblioteca de afetos dos seus filhos. Quando vocês forem embora, o que vai ficar são as histórias. Eles não vão lembrar de vocês pelas coisas que eles tinham. Eles podem até lembrar das coisas, mas as coisas vão estar sempre associadas a uma narrativa. Porque nós somos feitos de palavras. O que os filhos de vocês conhecem das narrativas de vocês? O que as crianças sabem da história pessoal da família? Do vô, da avó, quem veio, de onde veio, o dia que nasceu, quando o pai e a mãe se conheceram. Tudo isso são narrativas, tudo isso nos conecta, tudo isso possibilita que a gente saia um pouco desse mundo de fora das redes, que parece que a gente está interagindo o tempo todo com todo mundo, e interaja com quem está ali junto com a gente. Hoje, a média de livros que os brasileiros leem em um ano são 2,5 livros. Por exemplo, as crianças que estudam na Sante, elas leem, com certeza, provavelmente 10 vezes mais do que a média dos brasileiros, e eu estou chutando até um número baixo. E as mães e as professoras são as principais influências na formação de leitores. Isso são dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Vejam só, 2,5 livros por ano, essa pesquisa, quando foi feita essa pergunta, as pessoas podiam citar a Bíblia, e não precisava ter lido o livro inteiro para responder essa pergunta. Então, isso significa que a nossa média de leitura, ela é muito baixa comparada com outros países vizinhos aqui, mas tirando os dados de comparação, a gente não precisa se comparar com ninguém, é só olhar que 2,5 livros no ano é pouquíssimo livro, diante da oferta que a gente tem de literatura de qualidade aqui no nosso país, né? Então, agora, por que as mães e as professoras, né, são as professoras, porque são agentes de formação de leitores que estão na escola, e as mães, porque, no geral, quem está atrás de conteúdo sobre parentalidade, por exemplo, quantos pais seguem perfis de pediatras nas redes sociais? Quantos pais seguem perfis de educadores parentais, de psicólogos, de nutricionistas, de fonoaudiólogos, de pessoas que vão falar sobre criação com e sem apego, sobre amamentação? Pouquíssimos. Quantas mulheres seguem esses conteúdos? Então, é óbvio que as mulheres vão estar mais conectadas com as necessidades de oferecer literatura para as crianças, né? E aqui tem esse dado que eu acho que é legal para a gente trazer, a quantidade de palavras que as crianças têm acesso
nos primeiros anos de vida, né, vão ser responsáveis, em grande parte, pelo sucesso acadêmico delas no futuro. Tem pesquisas aqui já no Brasil, a Regina Scarpa fez a tese de doutorado dela com esses dados, porque as crianças que, mesmo que a família seja uma família que não tenha tanto contato com as palavras e com a literatura, se elas tiverem na escola um professor, uma professora que leia todos os dias para elas, elas vão ter um processo de alfabetização muito mais tranquilo, vão ter uma prontidão para a leitura e para a escrita maior do que aquelas crianças que não têm esse acesso. A leitura estimula várias áreas do cérebro que vão ser super importantes na conquista aí de muitas habilidades e conhecimentos para a formação intelectual das crianças, né? Além eu falei aqui do contar histórias, né? Já falei tanto disso, mas acho importante reiterar, a contação de histórias, ela vai influenciar a saúde física e mental e a capacidade intelectual das crianças. Está comprovado que as crianças que ouvem histórias desde muito cedo, elas têm uma capacidade de articulação, de se colocar, de dizer o que pensam, o que sentem, o que gostariam de comunicar, suas ideias e fazer suas perguntas de uma maneira muito mais elaborada. Quando a gente pensa em contar histórias, a gente precisa dar palavras para as crianças aprenderem a se narrar. Quando vocês fazem aqui, talvez muitos de vocês adultos já tenham passado por processos terapêuticos na vida e devem saber que nos processos terapêuticos, o que nós fazemos é construir uma narrativa para as experiências que a gente vive. Então, quando você não tem palavras para contar a sua história e falar de si, outras pessoas vão falar por você. E aí é muito ruim isso, né? Porque a gente deixa de ser autor da nossa própria história e passa a ser personagem da história de outro. E nós precisamos ser protagonistas da nossa própria história e narradores de quem somos. O que a gente vive hoje, por exemplo, no nosso país e no mundo, é uma disputa de narrativas, né? O que são as fake news? Elas são, a gente usa esse termo fake news, né? São notícias falsas, mas são falsas narrativas. E que sequestram as pessoas no sentido de capturar a atenção delas, porque as pessoas se identificam com aquela narrativa. E aí elas querem acreditar que aquilo é verdade. Estão tão alheias de si, da sua própria narrativa, do impacto da sua relação com o outro, que não conseguem diferenciar o que é uma narrativa verdadeira, que nos conecta, que nos aproxima, que tem significado, e uma narrativa falsa. E aí, se a gente pensar, outra prática que é fundamental na formação leitora das crianças é ler em voz alta. Ler em voz alta, a gente acredita que na Taba, que ler em voz alta é um ato de amor. Quando a gente está lendo em voz alta, a gente não lê em voz alta só porque o nosso filho não sabe ler sozinho. A gente lê em voz alta porque a gente quer estar junto com eles, a gente quer emprestar a nossa voz para esse momento de conexão com as crianças. A nossa saúde... Eu vou falar isso nesse tempo de pandemia e vocês vão entender muito claramente pela prática. A nossa saúde ela é extremamente impactada pela interação que a gente tem com as outras pessoas e não com os objetos. Então, prova disso é a quantidade de crianças que ficaram doentes emocionalmente nesse período de pandemia por não poderem interagir com outras pessoas com a frequência que elas interagiam anteriormente. Então, ler em voz alta com seu filho é ler e estar com ele. Não é só ler para ele porque ele não consegue ler sozinho. Por isso que depois, quando as crianças leem já com autonomia, a gente não deve abandonar essa prática. Às vezes tem famílias que dizem assim, mas o meu filho, eu percebo que ele sabe ler e ele fica fingindo que ele está com dificuldade só para eu ficar do lado dele. É óbvio, né? Porque é gostoso estar junto. E isso não vai atrapalhar o processo de autonomia do seu filho, não vai deixar ele lendo com autonomia, vai demorar para ele aprender a ler sozinho. Pelo contrário. Né, ele vai, com certeza, desenvolver uma maior capacidade para leitura autônoma, mas em casa, ele vai querer ler junto com você, independente da idade. E quando os filhos já são adolescentes, ler a mesma coisa que ele, assistir algumas das séries que eles, podem ser um jeito de mergulhar nesse mundo e estabelecer conversas a partir de conteúdos culturais. Pensando ainda nisso, das conversas, a gente coloca aqui que, sobretudo, o importante é conversar. E o que é conversar aqui, né? Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas fazem a pergunta para outro já com a resposta na cabeça. Então, a gente pergunta e diz, eu quero só ver se ele vai responder aquilo que eu estou pensando. Isso não é conversa, isso é monólogo. Isso é eu querendo ver se o outro pensa como eu penso.
A conversa, o diálogo, é a escuta interessada e aberta para olhar para o outro e descobrir como ele pensa, como ele sente, como ele vê o mundo. Porque se for para ver o mundo igual a mim, eu não preciso conversar com o outro, não é verdade? Então, hoje em dia, nesses tempos de polarização, é muito comum que as pessoas tenham dificuldade em entender que cada ponto de vista é a vista de um ponto. O lugar onde eu estou, o lugar onde eu nasci, as experiências pelas quais eu passei, a família com a qual eu fui criada, as escolas por onde eu estudei, os amigos com os quais eu me relacionei, todas essas narrativas são responsáveis pela pessoa que eu sou e pelas respostas que eu dou hoje. Então, quando a gente fala, eu no lugar dessa pessoa faria de um jeito diferente, não existe eu no lugar do outro, porque cada história é única. Cada história é uma sucessão de experiências com as quais a gente, depois que a história passa, a gente vai ligando pontinho. Mas enquanto a gente vive a história, essas coisas vão acontecendo e nós vamos dando as respostas que nós temos com as experiências que nós fomos construindo. Por isso que o convite para conversar com as crianças é um convite para escuta. Na Taba, todos os livros que a gente manda, eles são livros que necessariamente precisam da mediação de um adulto. Porque a gente acredita que esse encontro com o adulto, esse triângulo adulto, criança e livro, ele é extremamente potente. Então, a gente oferece leituras que nós gostaríamos que houvesse ali um espaço para conversar, que abrisse espaço para conversar sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o livro e sobre o mundo. E além, aqui vou trazer alguns benefícios para vocês da literatura, né, que eu já disse aqui, mas a saúde emocional, vocabulário. Quando a gente fala assim, quem lê tem imaginação, tem criatividade, é muito legal a gente trazer aqui esse conceito, porque toda a literatura, ela é nada mais, nada menos do que um trabalho de criação de um artista que pensa, e se? E cria uma possibilidade, e cria um mundo. Aí, se houvesse, por exemplo, um gato que se apaixonasse por uma andorinha? E se, em algum lugar muito distante, vivesse um rei e uma rainha que não pudessem ter filhos, e quando eles tivessem um filho, essa pessoa tivesse dons especiais? E se hoje, no tempo que a gente vive aqui, nesse nosso século, fosse possível uma realidade paralela, onde houvesse uma escola de bruxos, e que algumas crianças fossem para lá para treinar e aprender bruxaria? E se a gente puder, e se houvesse um sítio onde as crianças fossem livres e pudessem brincar e inventar os seus reinos ali? Então, o que a literatura traz é a possibilidade de criar mundos, né? E criar mundos por meio da narrativa. E tudo que a gente tem hoje, partido político, igreja, religião, marcas, a história do nosso casamento, nossa família, tudo é uma narrativa. Tudo é feito de palavras. Então, quando a gente pensa, né, na capacidade de imaginação, de criatividade, de invenção, as palavras, elas são o tijolo, o material com o qual a gente pode construir mundos. E já está comprovado em várias pesquisas que as crianças que têm acesso a histórias e às palavras, elas tendem a ser mais saudáveis, têm menos distúrbios de atenção, né, e ansiedade, porque tem esse momento de pausa, né? A experiência da literatura é o equivalente à experiência do mindfulness. É como se nós, enquanto a gente está lendo literatura, enquanto a gente está lendo textos literários, o nosso cérebro se comporta como se nós estivéssemos fazendo uma meditação. Então, daí a importância da gente trazer a literatura para ter esse tempo de pausa e de presença em oposição a essa dispersão que a gente vive. Além disso, né, as pessoas que leem, acreditem, elas vivem mais. Tem dados de pesquisas feitas na Europa que avaliaram pessoas durante um longo tempo, vendo se essas pessoas, comparando grupos de pessoas que leem literatura e grupos de pessoas que não leem literatura. E há uma diferença considerável no tempo de vida. Né? E além dessa questão da empatia, não é que o livro sozinho não vai fazer esse milagre, né? Senão era só dar o livro das virtudes para todas as pessoas que têm problemas morais e a vida estava feita, né? Não é assim. Mas a literatura possibilita, a literatura e as conversas sobre a leitura possibilitam que as crianças vejam que existem outros jeitos de ver o mundo. Então, por exemplo, eu posso ter um livro em que tem um menino que gosta de usar saia. E na minha casa, eu posso achar que usar saia tudo bem, não tem nenhum problema, usa saia quem quer. Em uma outra família, um menino usar saia pode parecer estranho. Não, meninos não usam saia. Essa família não deveria ler esse livro dos meninos que usam saia? Deveria ler, sim.
Porque mesmo que na sua família você acredite que os meninos não devem usar saia, todos os meninos do mundo não vão se comportar como na sua família. E é muito importante que o seu filho saiba que existem outros jeitos de ver o mundo, que a sua família pode ou não concordar, mas que eles existem. Às vezes a gente acredita, eu não vou mostrar isso aqui para o meu filho na literatura, porque se eu mostrar, ele vai aprender isso, né? Não é tão simples assim. Eu acho que pais e mães, se pararem um pouquinho para pensar, vão saber que, em se tratando de educação, a gente fala muitas vezes a mesma coisa para os nossos filhos. Então, não é ler um livro que vai fazer com que seu filho tenha um comportamento inadequado. Eu gosto até de dar o exemplo de um caso que aconteceu alguns anos atrás da boneca Momo, que era um vídeo que apareceu no YouTube, e que os grupos de WhatsApp foi uma loucura, porque as crianças estavam vendo a boneca Momo, estavam ficando traumatizadas, e que horror era a boneca Momo. A boneca Momo é o menor dos problemas das crianças dentro do YouTube. O YouTube é uma rede onde o criador do conteúdo é que define se aquele conteúdo é ou não para maior de 18 anos. E a quantidade de conteúdo que tem no YouTube, seria impossível ter uma curadoria ali e um filtro para adequar isso para as crianças ou não. Então, o problema não é a boneca Momo, o problema é o seu filho estar sozinho com a boneca Momo, sem um adulto que esteja ali junto dele. E aí eu vou entrar num tema aqui, que não está na apresentação, mas que é uma questão muito comum quando a gente fala de leitura, é que, e os livros de monstros, de bruxas, ou que deixam as crianças com medo, a gente lê ou não lê um livro desse para os filhos? A literatura de qualidade, o substrato da literatura é a vida. E a vida é complexa, a vida é feita de luzes e de sombras. A nossa psique é feita de luzes e de sombras. Nós somos medo, desejo, coragem, nós somos tudo isso misturado e as crianças também são. O que a literatura faz, o Ilan Brema, que é um amigo querido e um grande escritor de literatura infantil, ele usa o termo vacina literária, né? A vacina está no auge, que agora estamos todos esperando pela nossa vez de vacinar. A vacina, o que a vacina faz? Ela pega, tem vários tipos de vacina, mas ela pega o ser lá que faz mal, o vírus, né? Inativa ele e a gente recebe ele para o nosso corpo ganhar defesas para esse vírus. O que a literatura faz? É a mesma coisa. Tirar os monstros dos livros é tirar a possibilidade das crianças de adquirirem defesas contra os seus próprios monstros. As crianças têm ciúme, têm raiva, têm inveja, têm vontade de quebrar tudo, têm os mesmos sentimentos e contradições que nós temos. O que a literatura faz é dar recursos para que as crianças vejam isso também dentro de si. Então, eu gosto de contar um exemplo interessante da minha filha, quando ela era pequena. A gente tem um livro da editora Brink Book, que chama A História de Grunt, o Porco Impossível. Um pouquinho, acho que é impossível. E é a história de um porco que faz mal para todo mundo na fazenda. E um dia os animais da fazenda decidem se vingar do porco e dão para ele no aniversário um bolo que tem uma dinamite. E na hora que cantam parabéns pro bolo, a dinamite explode e o porquinho voa na página, tem um pop-up. A minha filha, quando ela era muito pequena, ela sempre pedia para ler esse livro. E todas as vezes em que ia chegando a parte em que o porco explodia, saía da página, ela ia ficando toda encolhida, visivelmente com medo da explosão. Aí tinha explosão, ela levava um susto, relaxava e engatinhando, pegava o mesmo livro de novo. Qual que é a minha leitura? Por que ela queria tantas vezes essa experiência? Porque sentir medo do porco do lado da mãe é seguro. Sentir medo do porco dentro do livro é seguro. Então, a literatura, ela vai oferecer conteúdos psíquicos para que a criança possa construir a sua casa de palavras. Então, eu não vou falar sobre morte no livro. Meu Deus, um livro sobre morte para criança, que horror, elas vão ficar tristes. Sim, elas vão ficar tristes. E é melhor que elas possam experimentar essa tristeza dentro da literatura e que a família possa ler o livro e conversar sobre as suas crenças, as suas dúvidas, os seus medos da morte, do que fingir que a morte não existe. E quando a morte chegar, porque ela vai chegar de algum jeito, as crianças não ficam sem recursos internos para falar sobre isso e para lidar com o próprio luto. Então, a história da Cinderela, por exemplo, né, as irmãs da Cinderela maltratam demais a Cinderela. Que irmão não teve vontade de maltratar a irmã, que era toda certinha, linda, fazendo todas as coisas certas? As crianças têm esses desejos e essas pulsões. E a literatura possibilita que elas lidem com isso no mundo simbólico. Não oferecer isso para as crianças é privá-las
da experiência de atravessar a floresta escura junto com um adulto. Para quando elas precisarem atravessar a floresta sozinhas, elas vão se lembrar que lá atrás teve alguém que atravessou junto com elas e que deu a possibilidade delas se sentirem fortes para fazer essa travessia depois. A história do João e Maria, por exemplo, é uma história que a gente pode olhar, meu Deus, que horror, a família abandonando os próprios filhos, a própria sorte. Sim, as famílias abandonam os filhos à própria sorte. Isso acontece. Nós, adultos e crianças, o nosso medo mais primal talvez seja o de perder o pai e a mãe. E o que é aquela... Mas eu posso ler a história do João e Maria também como, olha essa história, que duas crianças sozinhas atravessam a floresta escura, permanecem juntas, porque um dos dois podia ter ido embora. A Maria podia ter ido embora, ela não estava presa na gaiola como o João, mas ela fica. Então, olha que lindo esse amor entre irmãos e que força essas duas crianças têm para enfrentar uma bruxa e conseguir voltar para casa ainda depois desse desafio. É incrível também, não é? Olha que força que essa história tem e que mostra para as crianças também a possibilidade de, numa grande diversidade, na situação de maior abandono, se você tiver junto de você alguém que você ama e confia, você vai fazer essa travessia, né? Eu acho muito lindo. E pensando aqui, né, eu vou pular esse slide, meninos, porque eu já falei sobre isso bastante. Então, eu acho legal aqui, nossa, Denise, a gente falou de redes sociais, falou de todas essas questões, como é que a gente existe, como é que a gente resiste no meio dessa loucura, né? Então, frente a essa dispersão e a distração que a gente tem com as redes sociais, com a internet, a gente proporcionar oportunidades para leitura aprofundada, atenta e focada. Ler com as crianças, ler textos extensos, ler livros em capítulo. Frente a essa coisa louca, né, de feed, de rede social, criar uma rotina de leitura. É uma vez por semana, é só no final de semana, é no domingo, é de tarde, é na hora do almoço. Frente aos algoritmos que estão sempre recomendando cada vez mais coisas com base no nosso comportamento de compra, procurar a curadoria adequada, focar no progresso do leitor, procurar experiências que tragam diversidade. E frente a esses textos fáceis, a desafiar a leitura de textos mais complexos. As crianças são capazes. Quem define se as crianças conseguem ou não fazer determinada coisa são elas, não a gente. Se elas podem ou não fazer é uma coisa. Ah, meu filho pode ou não subir no trepa-trepa. Se ele é capaz ou não de subir, não sou eu que defino. Se o trepa-trepa estiver lá e ele tiver a possibilidade de subir, ele que vai ver se ele consegue ou não subir. Eu posso dizer você pode ou você não pode. Não você consegue ou você não consegue. Com a literatura é a mesma coisa, né? Oferecer a diversidade, a complexidade, livros fáceis, livros difíceis, para que as crianças possam se desafiar e descobrir do que elas são capazes. No lugar desses textos fragmentados, a gente lê obras completas com eles. No lugar dos likes, gostei, não gostei, achei legal, não gostei, curti, não curti, desafiar as crianças a dar respostas mais completas. E não é assim, me conta o que você entendeu do livro, filho, quando acabou de ler. Esse tipo de pergunta que você entendeu é muito difícil de responder. Se alguém... Eu acabei de ver um filme ontem na TV, alguém me pergunta, o que você entendeu do filme? Vou falar, nossa, entendi muita coisa, outras eu não entendi. Né? É conversar de leitor para leitor, é retomar uma parte que você gostou, é ler de novo um trecho, é comentar se aquilo se parece com alguma outra obra que você já viu, ficar em silêncio. Né? No lugar dessa leitura em rede, construir redes de leitura, construir clubes de leitura, né? A escola proporcionar essas rodas de leitura coletiva. A gente tem as rodas de leitura na Taba, a partir, depois da semana do dia 20 aí de fevereiro, a gente vai divulgar a programação, as rodas de leitura para as crianças, ler junto e conversar com outras crianças. E no lugar das redes sociais, criar espaço também para compartilhar interpretações de textos. E quando eu falo isso, as famílias também, não só a escola. Porque não adianta nada o seu filho viver todas essas experiências na escola que ele está, se isso não encontrar eco dentro da família. Se a família também não for um lugar onde essas conversas continuam. A leitura nos conecta, gente. Nós somos feitos de palavras. E a gente precisa olhar para as palavras com a potência que elas têm. E a gente precisa dar às crianças a possibilidade de se narrar. E a gente só sabe se narrar tendo o maior número de palavras possíveis. Para ser capaz de dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, quem a gente é. E para ser capaz de construir a nossa própria história no mundo. É nisso que a gente acredita.
Eu vou pausar por aqui para dar espaço para quem quiser perguntar, para quem quiser trazer suas considerações, para a Diná, se quiser trazer uma pergunta que talvez eu não tenha contemplado, fique à vontade. Obrigada, Denise, muito bom. Achei muito legal isso de você trazer que da leitura como uma parte do cuidado com a saúde das crianças, né? Da saúde mental, acho que também de uma saúde ali nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente vê que está tudo tão difícil, mas ter palavras e ter outras histórias, e ter imaginação, e ter criatividade, tudo isso é um alento nesse momento, né? É uma coisa, é um abraço, né? Quando a gente pode ler com os nossos filhos. E eu acho que tem um pedaço também bacana do que você trouxe, que é das histórias contadas, das histórias em família. Porque acho que a gente fala muito das conversas que acontecem pós-livros, né? Então a gente lê e conversa. Mas muitas vezes a gente conversa e lembra de um livro. A gente conversa e lembra de uma história que fez sentido em algum momento da sua vida. E aí você vai lá e lembra daquele livro e conta para o seu filho, e não necessariamente ele vai ler e gostar como você. Mas é desse lugar do afeto, né? Esse lugar que as histórias também nos atravessaram, os livros nos atravessaram, e a gente contar para as crianças como que nos atravessaram. Tem essa história, né, do atravessamento. Então, acho que isso é muito bacana de ter nessa via de mão dupla mesmo, nas famílias, né? Sim. E não esquecer, Diná, né, que cada um de nós é um livro. Muitas vezes já aconteceu já em algumas situações de roda de leitura na Taba que a gente faz com as crianças, da gente perguntar para a criança o que o pai e a mãe faz e a criança não saber responder. E sem ser uma criança pequena, né? Uma criança já que não vai contar no detalhe o que o pai faz no trabalho, mas as crianças deveriam saber, pelo menos, né? Saber a história do vô, da avó. Na minha experiência como mãe, na minha experiência como professora, as histórias, né? A Marina Bastos está aqui, que é contadora de histórias, está assistindo a gente. As histórias sempre nos salvaram. A Marina tem uma história linda, né? Que o pai dela voltou do coma com uma história que ela contou para ele no hospital. Então, às vezes acontece, por exemplo, numa situação de birra, os meus filhos estão super nervosos, irritados com alguma coisa, e aí eu lembro, nossa, quando eu era criança, tinha uma coisa que me deixava irritada, era quando acontecia isso. Na hora que eu faço isso, eles param. Porque aí quem está conversando com eles é a Denise, de 9 anos, e a Denise, de 5 anos, dizendo, cara, eu já passei por isso. Né? Olha, sabia, quando eu era criança, eu não comia tomate, nossa, eu achava tomate horroroso. Chegava na casa das pessoas e falava, ai, tomate, não quero, hoje eu amo tomate. Ou o dia que você foi de Havaiana para a escola porque esqueceu de calçar o tênis. Essas histórias banais, o dia que você levou uma bronca do pai porque comeu muita coxinha no aniversário. Se narrar, dizer quem você é para os seus filhos é muito importante. Quando você for embora, muitas vezes vai um baú. E vai um baú que ninguém nunca acessou, que ninguém conheceu, que as pessoas conheceram pouquíssimo. E aí, como você gostaria de ser lembrado? Né? Que histórias que você quer que seu filho receba de você? E não só as histórias do sucesso, mas também a dos fracassos. Né? É muito importante a gente se mostrar humano, se mostrar um contador de histórias da sua própria narrativa, que aí você possibilita que o seu filho também se veja como narrador. E isso, gente, é muito, muito importante. O tempo que a gente vive hoje, nós estamos vivendo um tempo onde as narrativas estão sendo roubadas. E há um silenciamento da gente dizer quem a gente é. E, por outro lado, vozes que nunca se narraram estão começando a se narrar. Isso é muito importante, que as pessoas pretas se narrem, que as pessoas trans se narrem, que as pessoas homossexuais se narrem, que as pessoas que têm qualquer questão que seja diferente ou diversa. A natureza é diversa. Uma floresta, se você for numa floresta como a floresta amazônica, eu já tive a possibilidade de ir lá, as espécies são muito diversas e o ecossistema só vive por conta da diversidade. A monocultura é o fim da vida. Então, todo mundo igual, né? Todo mundo ali no mesmo, crescendo do mesmo jeito, recebendo os mesmos substratos, fazendo as mesmas coisas, isso não é a nossa natureza. A nossa natureza é a diversidade. E a literatura também tem essa possibilidade de nos mostrar que a vida é diversa. Eu acho isso muito potente também para a nossa formação humana, principalmente, né?
Acho que a gente se incluir na diversidade, né, Denise? Porque a gente se encanta ao ler o livro do Drauzio Varela na escola, a gente se encanta ao ler a biografia da Tatiana Belink, né? Quem não lê uma biografia e se encanta, né, e quer saber mais e conhece um pouco da história da cidade, um pouco da história do país, de outros países, mas pelas histórias dos outros, né? Mas é muito encantador. Eu acho que a gente tem que se incluir nesse lugar. Nós também temos histórias. A gente também conta da nossa cidade, da nossa infância, do nosso país, dessa diversidade. Então, acho que as crianças também ouvirem a gente como parte, né? E acho que isso só vai ampliando esse repertório delas mesmo. E nossos, porque ao nos narrar, a gente também melhora, né? A gente também muda. Sim, sabe, Diná, no começo da pandemia, a gente na Taba fez a leitura em capítulos do livro Matilda no Instagram. Até quem quiser lá seguir, vai procurar lá no IGTV, tem as leituras em capítulos do... Cada dia era uma pessoa convidada a fazer a leitura de um capítulo. E ficou disponível lá. No primeiro dia, foi bem no começo da pandemia, eu estava com milhares de angústias, como todo mundo, né? Tava também, assim, sem saber como vai ser, e aquela coisa que a gente achava que a quarentena era 40 dias ainda, doce ilusão, né? E aí, vamos fazer a leitura? Vamos. O dia que eu comecei essa ação, que eu li o capítulo da Matilda, quando terminei de ler o capítulo, parecia que eu tinha feito uma aula de yoga, assim. Eu falei, nossa, sabe, ali naquele momento, lendo para as pessoas, eu me conectei, eu centrei, respirei, estava mergulhada ali numa experiência. Então, a literatura, a leitura, o momento da leitura junto com as crianças, ele é bom para a nossa saúde física, psíquica, para a nossa saúde emocional. Então, o convite hoje na conversa é para as famílias olharem para isso também, nesse lugar, né, do quanto isso é potente, não só para o meu filho. Senão a literatura entra no lugar de escovar o dente, comprar roupa, pagar a lista do material, matricular na escola, na lista das tarefas. Eu também tenho que ler um livro, né, para o meu filho sempre. Não, não é ler para o seu filho, é ler com ele. É encontrar um momento que vai ser bom para você também, que vai ser importante para você, e é encontrar no seu dia a dia esse intervalo, esse tempo. Vai ser uma vez a cada 2 meses, como é na Taba na escola bastante, vai ser todo mês, como para quem assina a Taba no clube convencional. O importante é garantir esse espaço, e tem família que vai fazer isso de outras formas. Eu acho importante trazer aqui também, sabe, não é só a literatura, você se conecta, a arte nos conecta, eu diria. Tem família que vai ser pela dança, que vai ser pela música, que vai ser pelo teatro, que vai ser pelo cinema, que vai ser por alguma linguagem que promove esse encontro. A nossa defesa na Taba é da literatura, mas a arte como um todo faz toda a diferença. E acho que tem uma coisa também bacana que você trouxe, que é dos livros que nos incomodam, ou que a gente não gosta, né? Eu acho que como família, às vezes a gente abre um livro, né? Começa a ler e se depara ali com uma coisa que para você cai de um jeito que não tá bom, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque acho que você trouxe ali da importância também da gente falar do que a gente não gostou, daquilo que para vezes não seja bom, né? Mas eu acho que isso pode acontecer. Abre um livro, é sempre uma surpresa, né? Nem sempre a gente consegue saber antes, né? Eu acho legal trazer como exemplo, Dina, o ano passado a gente mandou um livro chamado Benedito, que é um livro de um autor chamado Josias Marinho, e é um livro de imagem, né? Um livro-imagem. A gente não costuma dizer livro sem texto, porque todo livro tem texto. O livro-imagem é um livro que não tem palavras, né? Escritas ali para contar a narrativa. E nesse livro o menino encontra um tambor, e aí ele mexendo, o menino é branco, ele tem os traços característicos dos povos, né, das pessoas que têm origem e ascendência africana, mas ele é branco. A capa é vermelha e ele tá com um tambor. E ele vai, à medida que ele vai explorando o tambor, e o tambor vai emitindo sons, ele vai ficando com a pele meio malhada, até ficar totalmente negro. Quando ele fica negro, vem um adulto, entrega para ele um chocalho e entrega um traje que é uma roupa. A parte de cima é rosa e a saia é azul. E aí depois, na última página, aparece esse adulto de mão dada com essa criança, os dois vestidos com a mesma roupa, e a chupeta da criança no canto da imagem. E aí foi interessante, porque foi um livro que trouxe muitas questões. Para algumas pessoas, incomodou o fato do livro chamar Benedito e o menino vestir uma saia no final. Embora a gente tenha dito no mapa de exploração, porque na Taba, né, no kit da Taba, vai sempre vou pegar um mapinha aqui, o mapa de exploração do livro, em que a gente apresenta o livro, o autor, o ilustrador, e aqui traz uma série de provocações, né, para conversar sobre aquela leitura com quem recebeu o material.
Mas nós tínhamos dito, olha, um dos trajes característicos do congado, ele é composto por saias. Os homens vestem saias na dança, durante os rituais do congado, durante a celebração do congado. Nessas algumas pessoas, como assim? O menino chama Benedito e ele usa saia. Então, isso já gerou um estranhamento, né? Então, sim, você pode dizer que os homens não usam saia. Na Escócia, os homens usam saia. No congado, os homens usam saia. E existem várias outras manifestações culturais que os homens usam saia. Ser homem ou ser mulher não é definido pela vestimenta que você usa, né? Mas para algumas pessoas isso gera um estranhamento. O fato do menino estar de chupeta. Mas vocês mandaram um livro de chupeta e a gente é contra a chupeta. Nós somos a favor da livre demanda. A chupeta atrapalha a amamentação e todas essas questões. Numa das rodas de leitura que a gente fez com os educadores sobre esse livro, uma pessoa disse, olha que interessante, esse bebê tem uma chupeta, e no final, quando ele põe à tona a sua identidade afro-brasileira, a chupeta sai, e ele vai andando. Quer dizer, acabou o silenciamento. Então, veja só, se para uma pessoa a chupeta representava a questão, um bebê com chupeta, isso pode passar a ideia de que a chupeta é bom. Para outra pessoa, a chupeta representava um símbolo do silenciamento dos povos negros no Brasil, das populações negras no Brasil. Olha que interessante, né? Outra pessoa, por exemplo, viu a capa vermelha e falou, esse é um livro de esquerda. Essa coisa de capa vermelha, é livro que está querendo passar a ideologia de esquerda, então não quero esse livro para ler com os meus filhos. Então, vejam só, um mesmo livro pode ser lido de diferentes maneiras. Existe uma maneira certa de ler o livro? Não existe uma maneira certa de ler o livro. Se você conseguir justificar o que você está vendo no livro com elementos que estão no texto e que estão na imagem do livro, a interpretação cabe. Então, no caso dessa capa vermelha do livro, até a pessoa que disse isso, eu disse, olha, não há nada no livro que relacione a capa vermelha com alguma ideologia de esquerda. A capa vermelha, na nossa leitura, ela está aí porque funciona como um contraste para esse garoto branco na capa. Agora, se a pessoa dissesse, não, sim, é vermelho, porque tem um símbolo do comunismo na página X, a forma do tambor lembra não sei o quê, é uma leitura possível, né? Então, eu posso não concordar com ela, mas isso não significa que a pessoa está errada, é o jeito dela de ler. Então, acho que é importante, às vezes a pessoa recebe o livro, vai no grupo de WhatsApp, gente, vocês viram esse livro? Que loucura, meu Deus, eu acho isso um absurdo, né? E por que a pessoa faz isso? Porque ela quer, nós temos o comportamento de manada, a gente quer saber se mais alguém também ficou indignado com aquilo, e eu quero conversar com alguém, e tudo bem eu conversar, e tudo bem eu não gostar, a formação do leitor passa também por descobrir aquilo que a gente não gosta, mas você só sabe que você não gosta se você conhece. Eu não posso dizer que eu não gosto de sorvete de limão se eu nunca experimentei sorvete de limão. Eu preciso provar primeiro para dizer, eu não gosto de limão, né? Então, e não é porque eu não gosto que todas as crianças da escola não deveriam receber, porque a minha família é contra, eu não quero que mais ninguém veja isso. A gente sabe, meu filho que tem 8, minha filha que tem 5, já sabe que o mundo não vai fazer tudo que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem, e que o jeito que eles pensam não é o jeito que todo mundo pensa. E nós, adultos, também precisamos ter isso muito claro. Pode não ser bom para mim, eu posso estar aberto a conversar sobre isso. Isso não significa que não vai ser bom para todo mundo. E ter essas várias possibilidades de acesso a essa diversidade vai dando repertório e vai criando critérios para a família dizer, disso eu gosto, disso eu não gosto. E é assim que a gente forma leitores. A Marina até falou aqui no chat, né? É arte. E eu acho que a arte é isso, né? A arte tem diversas leituras e a literatura é arte mesmo. Sim. Gente, eu acho que era isso. Não sei se tem alguma pergunta que alguém queira fazer. Mas eu queria já te agradecer, Denise. É sempre muito bom conversar com você. É sempre muito bom te ouvir. São sempre reflexões preciosas. Eu acho que a gente está num momento que, mais que nunca, a gente precisa da arte, e a literatura tem nos ajudado muito em todos os momentos. Então, muito obrigada, de verdade, foi um prazer enorme, e contamos aí com você nesses próximos tempos aí para continuar lendo com vocês. Joia! E eu vou aproveitar, Dina, porque eu esqueci de falar, né, tanta coisa, para as pessoas acessarem o blog da Taba. Para as famílias que quiserem conhecer a Taba, o nosso site é ataba.com.br, e eu vou tomar a liberdade até de compartilhar a minha tela, aqui que eu disse que eu não ia porque eu estava com um monte de aba, mas eu vou para mostrar o blog para as famílias
não sei se dá para ver aí, tá, né? Dá sim. Que o nosso blog tem mais de 3.000 conteúdos sobre leitura e formação de leitores. Então, é possível, as famílias que assinam a Taba na Escola têm acesso a vários conteúdos. Aqui, por exemplo, pequeno guia para montar a biblioteca em casa, como ler com os bebês, como escolher bons livros para as crianças, como ler um livro-imagem. A gente tem colunas e artigos sobre vários temas, ó, o que fazer depois de ler. A gente tem também aqui pequeno guia para contar histórias. Tem cursos online para quem quiser acessar, o curso sobre como contar histórias. Tem e-books, que são seleções de livros organizadas, ó, livros sobre representatividade, livros para ler com os bebês, livros grátis para ler para as crianças, indicações literárias de acordo com perfis, né, tipo de leitor, enfim, tem um monte de conteúdo aqui, uma boa parte desse conteúdo é aberto para qualquer pessoa acessar, outros conteúdos são fechados, só estão disponíveis para os assinantes. Os professores da Taba na Escola têm acesso a conteúdos fechados aqui na área da Taba na Escola. Tudo isso está disponível para quem quiser acessar, quem quiser conhecer a nossa proposta, quem quiser, as famílias que já assinam, quiserem aprofundar, saber mais sobre esses temas, tudo numa linguagem acessível, tudo de uma maneira que torne cada vez mais esse conhecimento possível e acessível para quem quiser e tiver interesse. Então, está à disposição. Ela está dizendo que queria ser assinante, mas não sei como fazer a partir de Portugal, Ana. Aí, em Portugal, tem o Kit Literário e a Prateleira de Baixo. Procurem por eles, são 2 clubes que se inspiraram na gente, a gente fica muito feliz com isso, e que estão lá fazendo um trabalho bem incrível. Kit Literário e Prateleira de Baixo. Procura aí que você vai achar uma curadoria bem legal. Olha lá, em todos os lugares do mundo. A Taba inspirando. Então tá bom, Denise. Muito obrigada, viu? Um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Uma boa noite para vocês e até. Boa noite, pessoal. Boa noite.